Olá, vamos começar a nossa quarta aula falando sobre sinais de pontuação. Vamos lá? Os sinais de pontuação representam os recursos atribuídos à escrita, com o propósito, dentre outros, de reproduzir pausas no casos de ponto, vírgula e vírgula e entonações da fala, como os pontos de exclamação e de interrogação. Vamos lá? Então, vamos conhecer todos os sinais de pontuação. Ponto final. Representa a pausa máxima da voz, a melodia da frase, indicada que o tom é decente. Emprega-se principalmente para fechar, não é isso, o período das frases declarativas e imperativas. Exemplo: contei ao meu namorado o que eu estava sentindo. Outro exemplo, gente. Façam o favor de prestar atenção naquilo que irei falar. Nas abreviaturas. Exemplo: SR, senhor, CIA, companhia. Vamos agora falar sobre a vírgula, não é isso? Os pontos principais da vírgula. Usa-se a vírgula para separar palavras ou expressões explicativas. Exemplo: o sobrenome não é este. Ou melhor, não está completo. Emprega-se a vírgula para separar numa enumeração termos com a mesma função. Exemplo: havia sobre a mesa papéis, revistas, agenda e um estojo. Usa-se a vírgula para separar o vocativo, não é isso, gente? Ou seja, a pessoa ou ser a quem se chama ou se nomeia em uma frase. Gente, o que é um vocativo? Vocativo é o termo que serve para chamar e invocar, não é isso? Exemplo que eu dei para vocês aí: Lucas, você já almoçou? Então, Lucas, olha aí. Outro exemplo: não fale tão alto, vírgula, Rita. Isso também é um vocativo. Usa-se a vírgula para separar o aposto. O aposto, ou seja, o termo da oração que explica, resume ou identifica o nome a que ele se refere. Não é isso, gente? Então, exemplo que eu dei para vocês aí: Salvador, capital da Bahia, apresenta um turismo crescente. Então, capital da Bahia, não é isso? Vai ser um aposto. E o aposto sempre vem através da vírgula, não é isso? Porque o aposto ele explica, ele especifica, ele resume, não é isso? Então está explicando que Salvador é a capital da Bahia, apresenta um turismo crescente. Outro exemplo aí de aposto: ontem, vírgula, segunda-feira, vírgula, passei o dia com dor de cabeça. É isso que está explicando. Vamos lá? A vírgula também pode ainda indicar a supressão do verbo. Flávia chega hoje. Paulo chega amanhã. Separar também nomes de lugar em datas e em endereços. Manaus, 2 de abril de 2008. Gente, não é isso? Também, vamos lá? Separar orações de sentido completo, ligadas pela conjunção i, mas que apresentam sujeitos diferentes. Exemplo: o tenista venceu o campeonato e o público aplaudiu de pé.
Emprega-se o ponto e vírgula para separar o advérbio ou a locução adverbial quando vier antes do verbo. Exemplo: com cuidado afagou o filho adormecido. Não é isso, gente? Outro exemplo: aqui trabalho não falta. Ponto e vírgula. Emprega-se o ponto e vírgula em numeração e na separação de frases em um período extenso em que já se tem empregado a vírgula. É usado nos seguintes casos: itens enumerados. O ponto e vírgula é usado na separação de itens enumerados, sendo frequente sua utilização em leis. Exemplo: serão abrangidas medidas enunciadas neste decreto as pessoas que cumpram os seguintes requisitos. Item A: ter nacionalidade brasileira. B: ser maior de idade. C: ter formação superior. D: ser portador de deficiência. Orações extensas. O ponto e vírgula é usado na separação de orações extensas e relacionadas entre si, principalmente quando já subdivididas com vírgulas. Exemplo: dos autores brasileiros homenagearam Cecília Meirelles, dos portugueses Eugênio de Andrade, dos moçambicanos Mia Couto. Conjunções adversativas. É também usado na separação de conjunções adversativas, podendo assim substituir a vírgula. Então, gente, o que é uma conjunção adversativa? Liga duas orações em que a segunda oração expressa o contraste da ideia iniciada na primeira oração. Exemplo aí para vocês. Pensei que conseguiria terminar o trabalho esta semana, porém, só terminarei semana que vem. Orações sintéticas. O ponto e vírgula é usado ainda na separação de orações sintéticas, quando o verbo estiver antes da conjunção, que diga, gente. Não é isso? Então, vamos lá. Uma oração sintética é conjunção. Não é isso que introduz as orações coordenadas sintéticas. Não é isso que pode ser aditiva, explicativa, conclusiva. Exemplo: nunca fui boa aluna de matemática. Esperava, contudo, passar de ano. Outro exemplo: sempre acreditei em você. Esperava, portanto, que você cumprisse o combinado. 2 pontos. É usado quando se vai fazer uma citação ou introduzir uma fala. Exemplo: ele respondeu: não, muito obrigado. Se quer dizer uma enumeração. Exemplo: quero lhe dizer algumas coisas. Não converse com pessoas estranhas. Não brigue com seus colegas e não responda à professora. Reticências. São usadas para indicar supressão de trecho, interrupção ou dar continuidade ao que se está falando, ou que se estava falando. Exemplo:
Sinto muito. Só hoje percebi. Perdoe-me. Outro exemplo. Quem sabe ele volta. Quem sabe? Não é isso? São usados quando se quer explicar melhor algo que foi dito, para fazer simples indicações. Exemplo: o pai entrou na sala, estava furioso e encarou o filho por alguns instantes. Não é isso? Parênteses. Ponto de exclamação. Esse sinal de pontuação é utilizado nas seguintes circunstâncias: depois de frases que expressem sentimentos distintos, tais como entusiasmo, surpresa, súplica, ordem, horror, espanto. Exemplo, gente, aí. Iríamos viajar, entusiasmo. Outro exemplo. Foi ele o vencedor, surpresa. Depois de vocativos e algumas interjeições. Exemplo: ui, que susto você me deu? Interjeição. Outro exemplo: foi você, garoto? Vocativo. Nas expressões que exprimem desejo. Ó Deus, ajude-me. 2 pontos. Antes de uma citação qualquer, exemplo: o alfaiate perguntou: você está pensando nela de novo? Para introduzir um aposto ou uma oração opositiva. Exemplo: só queria lhe dizer uma coisa. Estou muito feliz com você. Antes de um esclarecimento. Exemplo: abriu o jornal e mostrou. Lá estava a notícia. No vocativo, em correspondência social ou comercial, podem-se usar 2 pontos ou vírgula. Exemplo: senhor gerente, 2 pontos. Senhor gerente, vírgula. Travessão. O que é uma travessão? Uma travessão, gente. Então, a travessão é indicado para indicar a mudança de interlocutor em um diálogo. Exemplo: quais ideias você tem para revelar? Para revelar. Não é isso? Quais ideias você tem para revelar? Desculpe a gente aí. É revelar. Separar orações intercaladas, desempenhando as funções da vírgula e dos parênteses. Exemplo: precisamos acreditar sempre, diz o aluno. Colocar em evidência uma frase, expressão ou palavra. Exemplo: gostaria de parabenizar a pessoa que está discursando. Meu melhor amigo. Ponto de interrogação. É sempre usado para fazermos perguntas diretas, para dar ênfase à pergunta que se faz e passar simultaneamente a sensação de espanto. É comum usar o uso da interrogação, acompanhada do ponto de exclamação. Exemplo: quando você se mudou? Outro exemplo: quer dizer que fui premiado? Outro exemplo: que? Aspas. Para indicar neologismo. Não é isso, gente? E estrangeirismo e gírias. Então, gente, o que é o neologismo? Neologismo é um nome dado a uma nova palavra criada ou a uma palavra já
existente, a qual é atribuído um novo significado. Exemplo aí, gente, para vocês, vou dar: deletar, escanear. Então, exemplo aí que eu dei aí, o escândalo do mensalão marcou muito a política. Em casos de ironia, exemplo, ele é bonitinho, não é isso? É feio. Para indicar metalinguagem. Exemplo, a palavra único recebe o acento gráfico por ser proparoxítona. As aspas também indicam a reprodução da fala. Exemplo, ela respondeu: eu tentei. Não é isso? Gente, para a próxima aula, vocês irão fazer as atividades das páginas 254 a 256 da gramática. O assunto está na gramática, o conteúdo, certo? Está na gramática.